paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra de Deus para a minha e a sua vida. Essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, que nos diz o seguinte: aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Irmãos, nós vemos esse homem cheio de lepra que chega até o Senhor Jesus Cristo, dizendo que se o Senhor Jesus Cristo quisesse limpar ele, bem poderia limpar. A lepra na Bíblia, ela muitas vezes ilustra, conota o pecado, né? Eu já falei isso aqui outras vezes. E o pecado, ele tira a nossa essência, ele tira o nosso caráter, ele tira todos os nossos valores, né, que um dia Deus colocou em nós, de não roubar, de não matar, de não se prostituir, de não beber, de não fumar, né. Logo, graduativamente, assim como a lepra, né, a lepra ela vai criando feridas, hematomas na pele, no rosto, né, e vai deformando, vai tirando a identidade da pessoa. Assim é o pecado. Logo nós começamos a beber, fumar, nos prostituir, adulterar, brigar, né? Então por isso que o pecado, ele inúmeras vezes na Bíblia, ele é conotado como a lepra. Amém, meus irmãos? E o Senhor Jesus Cristo estende a mão e toca nesse homem dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu, né? O Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos limpos, que nós sejamos purificados da nossa lepra, né? Não foi por vão que ele derramou seu santo sangue naquela cruz para que o nosso pecado, a nossa lepra viesse ser apagada, viesse ser limpa, e para que nós viéssemos sermos purificados. Amém, meus irmãos? E aí no versículo 14 diz o seguinte: e ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Meus irmãos, nesse período aqui, toda pessoa que era leprosa, né, ela era afastada do convívio social e do convívio religioso. Essa pessoa precisava ir até o sacerdote e mostrar que ela de fato estava limpa e purificada da sua lepra, né? E Moisés determinou que a pessoa que fosse limpa e purificada da sua lepra, segundo Levítico, capítulo 14, versículo 4, essa pessoa deveria dar 2 aves limpas e madeira de cedro e escarlata e isopo, né? Aponta para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né? As duas aves limpas, né, falam da comunhão do Senhor Jesus Cristo com Deus Pai. A madeira de cedro era uma das madeiras que havia na cruz do Senhor Jesus Cristo. E escarlate é um tecido vermelho, cor de sangue, que representa o sangue derramado pelo pecado, né, a morte que o pecado traz. E o isopo, né, o isopo era uma erva de purificação usada pelos hebreus, né, para tirar todo e qualquer tipo de imundícia. E representa o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, né, que quando ele pagou o preço pelos nossos pecados, pelo sangue que foi derramado, ele nos purificou dos nossos pecados, das nossas iniquidades naquela santa cruz. Amém, meus irmãos? É basicamente isso. Eu quero dizer para você nesse dia de hoje que talvez você esteja assim como esse homem, cheio de lepra, cheio de pecados. Talvez a humanidade despreze você, a humanidade olhe com nojo, com desprezo para você, né? Porque a humanidade ela é hipócrita. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele quer limpar, ele quer purificar a sua lepra, os seus pecados, ele quer dar uma vida nova para você, uma vida em abundância que talvez você não tenha desfrutado nesse dia de hoje. Se nesse dia de hoje você pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Pai, pelos seus pecados, confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele não somente vai limpar a sua lepra, não somente ele vai tirar o pecado que tem escravizado você, seja a pornografia, seja o vícios em bebida, seja as más companhias. O sangue do Senhor Jesus Cristo é poderoso, é vivo, é glorioso para limpar, para
dissipar toda a lepra, todo o pecado que há na sua vida. E muito mais do que isso, o Senhor Jesus Cristo, nesse dia de hoje, se você pedir perdão pelos seus pecados, se você confessar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Ele irá dar para você a salvação eterna, para que o dia que o Senhor Jesus Cristo vier julgar a humanidade, julgar os ímpios, os zombadores, os escarnecedores, você não seja condenado, mas você venha ser salvo, venha receber o galardão, a vida eterna. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje.